Olá, muito bem. Estamos começando mais um podcast, programa Saúde e Movimento. Um programa super especial porque é um programa de retrospectiva. Como você pode assistir, e se você não está assistindo agora no ao vivo ou no gravado, e se você está nos ouvindo, eu estou sozinha hoje aqui, mas sozinha sentada na mesa, porque nós vamos trazer alguns trechos de convidados, de profissionais que participaram conosco ao longo dos meses, desde que reestreamos neste novo formato. Confesso para vocês que estou um pouquinho nervosa, parece a minha primeira vez olhando um pouquinho para trás, lembrando dessa retrospectiva de programas tão especiais quanto o programa de hoje. Por isso, como eu disse, nós separamos alguns trechos de alguns profissionais que trouxeram aqui conteúdos diversificados da área da saúde neste novo formato. Mas antes disso, eu não posso deixar de agradecer a todos os profissionais que ao longo deste ano de 2022 estiveram aqui conosco no antigo formato, no formato de entrevista, onde nós sentávamos lado a lado, onde nós tínhamos um cenário um pouquinho diferente, onde o nosso programa tinha apenas 30 minutos de duração, 15 minutos para cada profissional entrevistado, e mesmo assim nós trouxemos conteúdos espetaculares, como sempre, acessíveis para você, nosso público que nos assiste e nos acompanha. Mas agora, deixando de falar um pouquinho sobre o programa que aconteceu ao longo de 2022 e falando sobre este formato agora de podcast que reestreou em agosto. Então, esse formato apareceu novo aqui na TV Galega, sendo o primeiro podcast, primeiro programa de podcast, e continua sendo o único exclusivo da área da saúde. Por isso, a partir deste novo formato, nós trouxemos alguns convidados, alguns profissionais. Então, nós separamos alguns trechos para mostrar para vocês algumas dessas partes tão maravilhosas, como eu disse, diversificadas, trazendo movimento e saúde. Agora, vocês vão conferir, então, a primeira participação, o primeiro vídeo que foi justamente do nosso programa de reestreia, que foi com o Dr. Holland e com o Dr. Stark. Confira. Uma pergunta que eu ia fazer, parecida com a que eu fiz que é para o Dr. Stark, que eu perguntei ele, né, sobre o coração, quando identificar, né, que é quais são os sinais, como identificar, então, se a gente for levar agora para o lado do intestino, que não é uma dor de barriga, que não é só um desconforto, por exemplo, né, imaginem hoje que eu estava com bastante desconforto, né, por essa reestreia, por estar aqui ao vivo, não só pela TV Galega, mas estamos ao vivo pelo Facebook, ao vivo pelo YouTube também. Então, muito obrigada a você que está nos acompanhando, que está aqui, né, presente, fortalecendo aí a audiência aqui da nossa cidade e da nossa TV local. Mas falando sobre essa questão, né, do intestino que eu disse, quando que a gente consegue identificar que não é uma dor de barriga, que não é algo assim, só um desconforto por alguma coisa que eu comi, e realmente que é algo que está aparecendo ali, sinalizando que tem alguma coisa de errado? Bom, eu gostaria só de reforçar, assim, em cima daquilo que o Dr. Stark colocou, porque assim como nós temos o pânico no coração, nós temos o pânico no intestino. Nós temos a chamada síndrome do intestino irritável, que é algo extremamente relevante. Você tem que imaginar o seguinte, nosso grande problema se chama, o que mais nos angustia, se chama medo. Medo. Sim. Medo, a forma de chamar o medo, nós podemos chamar isso de ansiedade, que é o futuro. Eu não me vejo no futuro. Esse não me ver no futuro me gera ansiedade e o extremo disso, pânico, né? Que é a exacerbação da ansiedade. Então, cada vez que eu estou com medo do futuro, eu sempre digo isso para o meu paciente. Você entra num pasto, você olha para frente e não vê nada. Você olha para a esquerda, não vê nada. Você olha para a direita, não tem nada. Quando tu olha para trás, é um touro. O que acontece? Você entra numa chamada reação de estresse, uma reação de defesa. E aí você começa a lançar todos os mediadores químicos que o corpo tem para a defesa. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Eu acho que no caso de fuga. Exatamente. São os mecanismos, Cortisol, tá? Né? Exatamente, os mecanismos de defesa que vão me permitir fugir. Tá? Só que é o seguinte, em verdade, o medo, a insegurança, os momentos que antecedem a tua estreia, tudo isso é, em verdade, um touro que está atrás de ti.
Então, todos esses mediadores químicos estão sendo lançados. E eles vão ter o teu olho, a pupila que vai diminuir de tamanho, o coração que vai bater mais forte, a secreção ácida que aumenta e o tubo digestivo que ou tranca ou solta. Sim. Né? Então, vamos ter N situações. Quando que isso é emocional, quando que isso é orgânico? Né? Aí, infelizmente, nós muitas vezes temos que ter a certeza de que não existe a doença para eu dizer que o problema é o outro. E, nessa situação, eu preciso fazer exames. Né? Óbvio que ainda o grande marcador se chama idade. Né? Você, com algumas queixas assim, eu com certeza vou ser bem conservador. Se for um autoexame, eu já sou um pouco mais agressivo. Né? Aqui nós estamos falando de 60, não 31. Sim. Né? Então, tudo isso faz muita diferença. Então, para eu decidir quando é que é grave, quando que não é, quando que eu preciso investigar, quando eu não preciso, o primeiro momento se chama idade. Quem é esse paciente? Quem é esse paciente? Como eu mencionei antes desse vídeo, antes desse trecho, com o Dr. Stark, que é cardiologista, e com o Dr. Roland, que é coloproctologista, esse foi o nosso programa de reestreia. Eu estava, como eu disse, confesso para vocês, um pouco nervosa, mas esse programa, ele tem um carinho especial para mim, porque foi o nosso programa de reestreia, com dois grandes nomes da medicina aqui de Blumenau, e eu gostaria, inclusive, né, de agradecer ao Dr. Roland, que apoia o programa Saúde e Movimento já há algum tempo, até porque ele é nosso patrocinador através do Espaço Doctor. Então, vocês puderam conferir aí um pouquinho de como foi a nossa reestreia, e tanto esse quanto os próximos vídeos, você pode assistir ou ouvir na íntegra, tanto no YouTube quanto no Spotify. E agora nós vamos para o nosso segundo vídeo, que foi com a participação da psicóloga Taisline. A Taisline, que é proprietária da Valent e também é uma das nossas patrocinadoras. Confira o trechinho que a gente separou para você. E vamos continuar falando sobre psicologia. Antes do intervalo comercial, né, Taisline, eu falei que nós iríamos falar sobre terapia de casal, sobre os relacionamentos, mas antes de entrar nessa caixinha, como eu usei, que é como você usa também, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a saúde mental em si, porque aqui a gente falou um pouco de cada, né, da psicologia, da tua história, sobre as nossas graduações, sobre as nossas abordagens, mas para quem está assistindo e tem ainda uma dificuldade de entender o que é a saúde mental, né, e por que é tão importante a gente continuar cuidando da saúde mental. Agora que a gente conseguiu colocar bastante em evidência a saúde em si por conta da pandemia, por que é importante, então, a gente cuidar tanto da nossa saúde mental? A nossa saúde mental, ela é um paralelo da nossa saúde física, né? As duas são a mesma coisa. O que eu percebo muita dificuldade hoje, geral, é que damos, de alguma maneira, muito mais valor e evidência para a saúde física do que para a nossa saúde mental. Sim. Então, cuidar da nossa saúde mental é tentar estar bem, né? Eu acho que essa sensação de estar bem não significa não ter problemas. Sim. Significa estar conseguindo lidar com os problemas, né? É ter a minha qualidade de sono, não ter ansiedade, ou conseguir ter a ansiedade que é positiva e não, né, a negativa. É conseguir estar funcional dentro, né, dos papéis que eu exerço, é não estar me cobrando tanto. Acho que se a gente abre a caixinha da saúde mental, tem infinitas características, mas o resumo geralzão é estar bem consigo, né? Sim. Em primeiro lugar, para depois estar bem em relacionamentos, seja profissionais ou afetivos ou familiares. Sim, e é legal quando tu falas isso, porque a gente não vai estar bem todos os dias ou o tempo todo, né? Inclusive... Isso não é uma falha, né? Sim, inclusive esse movimento, né? Fazendo jus aqui ao nome do programa, esse movimento, né? Esses altos e baixos fazem parte, inclusive, da nossa construção e reconstrução como ser no mundo, né? Ou como Jung diz, nosso processo de individuação, né? A minha autorrealização, eu me entender, eu me aceitar, eu me gostar, né? Entender meu propósito, enfim. Mas quando a gente fala em saúde mental, realmente está muito atrelado à saúde do ser humano como um ser integral, sempre falo isso aqui. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né? De aceitar tanto que a gente precisa de ajuda,
quanto também se beneficiar, né, desse cuidado. Sim. Então, na clínica, hoje é uma coisa que, né, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que a gente percebe muito a demanda muito alta, né, de pessoas ansiosas, pessoas estressadas, pessoas depressivas, né, essa questão de transtornos de humor é muito frequente. E as pessoas às vezes se queixam, eu sou muito ansiosa, mas ansiedade faz parte, né, você vai sentir raiva, você vai sentir feliz, você vai sentir ansioso. A questão é quando isso te traz um prejuízo, né, psíquico, um sofrimento psíquico. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E esse sofrimento, ele é manifestado, né? Mesmo em silêncio. Isso é muito normal, às vezes, da gente ter no consultório, de chegar um paciente com uma história de... Aparentemente estava tudo bem, mas ele estava guardando isso em silêncio, né? E o guardar não resolve problemas. Guardar as coisas só aumenta problemas. E aí eu sempre gosto também dessa comparação, né? O quanto temos dificuldade de aceitar que às vezes estamos vivendo um quadro depressivo. Às vezes estamos vivendo um quadro ansioso. E eu sou muito contra rótulos, né? Mas a gente precisa ter esses nomes. Sim. Para, às vezes, conseguir dar, né, esse segmento, entender, porque não sei se já aconteceu contigo enquanto psico, mas alguns casos eu já atendi e a pessoa chega na primeira sessão se sentindo fracassada por estar no psicólogo. Sim. Estou aqui, mas eu não dei conta sozinha. Então, é um fracasso que eu esteja aqui. Então, o primeiro trabalho, num caso desse, é desconstruir, né? E fazer, se tornar um processo mais leve. Entender que ter uma companhia para essa jornada de ficar bem é muito importante. Sim. Ai, gente, não tem como eu deixar meu coração quentinho falando sobre psicologia, sendo psicóloga. Então, eu sempre procurei trazer aqui para vocês conteúdos sobre saúde mental e trazendo um pouquinho da fala da Taisline, o quanto que é importante nós termos esse autocuidado, olhar para o nosso sofrimento, olhar para as nossas demandas, também para os nossos relacionamentos, os nossos sonhos, ainda mais que estamos, né, no final do ano, estamos planejando um ano novo, então fica a dica para você cuidar da sua saúde mental. Na primeira entrevista falamos sobre saúde física e nessa segunda entrevista escolhemos trazer para você um trecho, uma parte da entrevista com a psicóloga Taisline, que inclusive trabalha muito com relacionamentos, acabou de divulgar uma jornada sobre relacionamentos para casais. Então, se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais do trabalho dela, acesse aí o perfil da Taisline, psicóloga, no Instagram e fique por dentro, então, dessa jornada, essa trilha do relacionamento. Agora, a terceira entrevista que nós separamos para você também é de uma das patrocinadoras aqui do nosso programa, mas diferentemente de falar sobre saúde física ou sobre saúde mental, a Rochelle Ferraz, que é publicitária, estrategista e trabalha com marketing digital para negócios. Então, é através da RF que nas nossas redes sociais e aqui no programa nós temos o marketing do programa e podcast Saúde e Movimento. Ela falou justamente sobre isso, sobre o que o marketing está relacionado com a saúde. Então, confira. Sim. Mas assim, né, Rochelle? Como é legal a gente falar sobre marketing e saúde, porque daí o que as pessoas podem entender disso tudo que a gente já está conversando e nem terminou ainda. Mas que, a partir do momento que eu delego funções, né, na verdade, isso vai fazer bem para mim, porque o meu trabalho, isso significa que o meu trabalho está crescendo, né, está expandindo, eu capacito, né, eu acredito na capacitação de outro profissional, escolho aquele profissional, né, para exercer um trabalho, o meu negócio vai crescendo e vai tirando, né, um peso de mim. E até a própria questão do marketing, vamos lá, galera, né? Todo mundo aí que é profissional, que é empreendedor, que é autônomo, você tem a sua função. Quem está ouvindo ou assistindo a gente, eu tenho certeza que vai concordar comigo. Se você está assistindo agora a gente pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Facebook, se você concorda comigo, coloca um joinha aí. Com o que eu vou falar agora. Que é, nós que somos profissionais, né, que não somos marqueteiros, nós já temos a nossa função. Por exemplo, eu sou psicóloga, eu já tenho a minha função de psicóloga, eu preciso estudar, eu preciso atualizar prontuário, eu preciso atender o paciente. E aí eu ainda vou ter que ocupar a função de fazer a propaganda do meu negócio, né? De postar vídeo, de produzir conteúdo, de ficar mantendo ali, né, as redes sociais. Sim. A gente não dá conta, porque daí é muito trabalho. Realmente, aí um dos dois lados, um dos dois lugares
Isso que a gente só tá falando, né, do trabalho, da função e do marketing. A gente não tá falando para quem aí tem uma casa, para quem tem família, né, para quem tem, Exatamente. enfim, né, as outras áreas da vida. Imagina, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, quanto que isso é valioso hoje para a nossa demais. saúde, né? A gente Sim. investir numa empresa, no marketing digital, que vai facilitar e alavancar o nosso negócio, né? E ainda vai ser benéfico para a nossa saúde, né? Exatamente. E uma coisa que eu indico, né, para quem se sente sobrecarregado, sim, você pode procurar diversos meios para estar tirando essa carga, né? Porque no final ele acaba se tornando um peso, sim. Porque daí tu pensa, meu Deus do céu, eu não fiz postagem hoje e eu precisava agendar paciente para amanhã. E aí tu fica sempre aquilo, se eu não postar, eu não vou vender. Se eu não fazer se eu não fazer stall, eu não vou vender. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho um bloqueio criativo. Eu tenho um bloqueio criativo. E daí não sabe o que postar. Sendo que às vezes a pessoa ela tem tanto conteúdo legal pra entregar, Sim. e aí tu acaba ficando com bloqueio, tu não sabe o que tu vai Nós fazer. sempre temos conteúdo, Sempre né? Ou tem. às vezes tem uma data ali especial, ou você, na verdade, assim, às vezes você não postou, não divulgou, até porque a tua agenda tá legal Tá. e você não teve tempo. Não teve Ou teve tempo. um imprevisto, né? Enfim, aconteceu alguma coisa. Então, essa questão, né, do marketing e da estratégia, como a gente falou, é importante É pra isso. importante, é essencial. E quando a gente consegue trabalhar essa questão de delegar, né, quando tu vai contratar uma agência ou quando tu vai ter um suporte, ou às vezes conseguir se organizar, tipo, na tua agenda, ali de saber, eu vou atender até tal horário e depois eu vou cuidar lá do meu marketing, né? Hoje existem diversas ferramentas, né, como exemplo o Facebook. O Facebook você pode agendar o seu post lá dentro, né? Uma dica aí, galera. Você pode agendar essa publicação lá dentro, então tu pode tirar um dia só para deixar suas publicações prontas ali, né? Daí tu vai estar entregando dica, tu vai estar entregando conteúdo, você vai estar conseguindo vender. É tudo questão de organização. Não adianta, tudo é organização. E assim como você pode tentar fazer sozinho, realmente não tá dando? Procure um profissional que seja capacitado para isso, né? Porque não adianta tentar também carregar o mundo nas costas, que isso acaba sendo complicado, que é onde a gente acaba adoecendo, né? Sim. Exatamente, Rochelle. Tudo é questão de organização. Como eu mencionei na parte da entrevista da psicóloga Taisline, assim como a saúde mental é importante para que você se sinta bem, para que você se sinta realizado, para que você tenha qualidade de vida, para que você valorize o seu bem-estar, a organização e o planejamento, sem dúvida, fazem parte desse processo. E a Rochelle sabe bem de perto como é que funciona a nossa organização. Ela sempre pega no meu pé, sempre cobra, não somente ela, mas com toda a equipe da RF. Como eu disse, são os responsáveis pelo marketing aqui do programa, da parte da internet, do Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Eles entraram, então, como os nossos parceiros nesse novo formato que nós estreamos de podcast. Tenho aprendido muito com a RF. Eles trabalham justamente com essa parte de marketing digital, voltado para negócios, com estratégias, e eu pude experienciar como coordenadora e idealizadora aqui do programa na prática, como que funciona esse trabalho e quanto que a organização é importante. Então, tanto agora no finalzinho de 2022, quanto para 2023. Se você que é empreendedor, autônomo, se você é empresário e você quer aí dar um up nos seus negócios, saber como trabalhar mais uma estratégia específica para que você tenha tempo de qualidade, como nós mencionamos ali na entrevista, você possa usufruir melhor do seu conteúdo para levar para as pessoas o programa Saúde e Movimento, com certeza indica RF aí para você. Dando continuidade às nossas entrevistas, mas eu gostaria de fazer aqui um adendo. Falei aqui sobre a psicóloga, a Taisline, ela é sócia proprietária da Valent. Agora, quem entrou também como sócia proprietária da Valent é a Dani. A Dani já participou aqui do nosso programa no formato antigo e ano que vem ela vai estar aqui conosco falando um pouquinho mais sobre a especialização e a área dela. E a Valent, para quem não sabe, se você não é assíduo aqui do programa Saúde e Movimento, eu sou da área da saúde também, sou psicóloga. E a Valent é a clínica onde eu atendo. Atendo como psicóloga e atendo como doula. Então, atendo os meus pacientes e os casais gravidinhos, né, as doulandas lá na Valent também. Então, quero mandar um abraço, um beijo para a Dani e para a Taisline, justamente porque também são minhas parceiras para além aqui do estúdio, do espaço do programa. Dando continuidade aos nossos
nossos conteúdos selecionados especificamente para você nessa retrospectiva de 2022 do programa e podcast Saúde e Movimento. Nós separamos agora um trechinho que fala sobre algo que pega bastante para as mulheres, como nós falamos no dia da entrevista, mas que também é um assunto voltado para os homens. Agora você vai conferir um pedacinho da entrevista com a Juliana, que é proprietária da Blue Escovaria e falou bastante sobre beleza, autoestima e autocuidado. Confira. Meninas, mulheres, né? Estamos aqui com duas mulheres, uma bebezinha, né? A Ju está gravidíssima. Vamos continuar falando, então, sobre a Blue Escovaria, sobre a Make Express e sobre de que forma nós podemos contribuir cada vez mais para o nosso autocuidado e para a nossa autoestima. Quando a gente fala sobre beleza, sobre estética, sobre cuidados, hoje em dia, né, no mundo que nós vivemos, esse mundo de internet, principalmente, né, no Instagram, você que está aí nos assistindo pelo Instagram, muito obrigada também, pelo Facebook, pelo YouTube. A gente vê hoje uma infinidade de produtos, de procedimentos, de cosméticos, de filtros, para que a gente possa se sentir, entre aspas, mais bonita. E muitas vezes a gente não tem esse cuidado de fazer essa seleção, isso acaba afetando negativamente a nossa autoestima, né? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso também, né? Para que, como vocês pontuaram aqui, que é a ideia da escovaria e da Make Express de realçar a beleza da mulher, entender que todo mundo tem a sua beleza, todo mundo tem o seu diferencial e como é importante a gente filtrar todas essas informações, né? É aquilo que a gente comentou, assim, que a beleza é única, né? Cada mulher tem que saber se valorizar, tem que saber se olhar para si e descobrir por si só o que ela gosta mais nela. É passar um rímel de manhã cedo já e sair com aquele olhar bem marcante? Não, é fazer uma escova durante o dia, assim, para ficar com o cabelo mais solto, mais esvoaçado, que é tão gostoso quando a gente faz, né? A gente lava o cabelo, seca, escova ele, sai assim, ele tem todo um brilho, uma leveza que faz diferença, né? E assim, é inacreditável, mas eu já vi mulheres assim, no shopping, na 15, né? Nas ruas, assim, que dá pra ver que ela acabou de sair de um salão. Ela fez alguma coisa diferente. A gente ou olha... pintou, ou cortou, né? Ou fez qualquer coisa. Sim. E ela tá com aquele sorrisão, assim. Com um brilho diferente, né? Então, assim, é aquela questão de olhar pra si e descobrir, né? Às vezes é um blush, né? Que, aquele dia eu preciso de uma corzinha na minha bochecha, assim. Um batom vermelho que marque, que dê um sorriso marcante, né? É esse cuidado que as mulheres mais precisam hoje, assim. Olhar para si e descobrir nelas. Sem filtro do Instagram, sem comparações. Sem comparações, sem querer ser igual. Essa semana eu até estava vendo um podcast de um ator. E ele falava assim, né? E eu me gravou aquilo. Ele falava, meu Deus, hoje todas as mulheres querem ser iguais. Ter a mesma boca, o mesmo olhar, o mesmo desenho quadrado, o mesmo corte de cabelo. E não é isso. E ele falou assim, eu não acho isso bonito. Eu não acho isso legal. Gente, cada uma é cada uma. Se você gosta, ok, né? Cada uma tem que saber o que é melhor para si. Sim. Mas por que não ser você, né? Por que não descobrir a sua beleza, o que você mais gosta? Eu gosto de cabelo curto, vamos cortar o cabelo curto. Mas não porque a tua amiga cortou, não porque aquela influencer tá com o cabelo daquele jeito. Sim. Não, porque você se sente bem assim, né? Sim. Então, é aquele olhar diferente que só você pode ter para você mesmo. Sim, que não é a comparação ou alguém falando alguma coisa. Pinta de loiro. Não, eu gosto do meu cabelo dessa cor. Sim. Né? E isso hoje falta. Sim. É verdade, Ju, falta, mas por isso que nós estamos em busca desse reencontro, dessa reconexão conosco mesmo. E cuidar da nossa saúde também é cuidar da nossa beleza, da nossa autoestima, do nosso bem-estar, como eu mencionei. Estar com os cabelos bonitos, hidratados, limpos, traz aquela sensação, né, de refrescância, de leveza, de beleza e de bem-estar mais uma vez. A Ju, como eu disse, a proprietária da Blue, ainda está à espera da Sofia, está quase nascendo. Durante algum tempo, desde, na verdade, da sua inauguração, logo que a Blue Escovaria inaugurou aqui em Blumenau, é a única escovaria que existe aqui na nossa cidade.
inaugurou dia 8 de março, então logo em seguida, umas 2, 3 semaninhas depois, nós fechamos uma parceria. E até pouco tempo atrás, a Bluey estava seguindo aqui conosco. Agora decidimos seguir outros caminhos, mas eu quero agradecer muito a Ju. Acabamos formando, desenvolvendo uma amizade para além, né, dos estúdios aqui do programa, assim como eu falei que eu tenho um carinho pela Taisline, trabalhamos juntas como profissionais. Com a Ju eu desenvolvi uma amizade muito bacana, então quero mandar um beijo para ela, que aconteça tudo de bom, tudo de melhor nesse momento de espera e de nascimento da Sofia. Quero também agradecer, né, a participação não só da Ju, mas também da Bruna, que participou aqui como maquiadora. Então, nós trouxemos um pedacinho dessa entrevista para você. E como eu mencionei aqui no início do programa, todas as entrevistas estão disponíveis no canal do YouTube do programa Saúde e Movimento, nesse novo formato de podcast, né? E também no nosso canal do Spotify. As outras entrevistas ao longo do ano de 2022, antes de agosto, estão disponíveis no canal da TV Galega. Então agora nós vamos fazer uma pausa, um pequeno intervalo comercial, mas fique conosco que já já a nossa retrospectiva 2022 já volta. Imperdível. Promoção Douka Móveis 30 anos. Toda a linha de estofados em até 18 vezes. Isso mesmo, 18 vezes. São estofados de diversos modelos em tecido, couro com várias opções de tamanho, cores e padronagens. Ligue agora 3322-0005 e se surpreenda. Douka Móveis 30 anos. Rua 7 de setembro, 1069, Centro Blumenau. Douka Móveis. Você merece estofados de qualidade. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na Antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida. Agora sob nova direção, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015
99777544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão. Acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Muito bem, estamos de volta e você está assistindo ou ouvindo o nosso programa de retrospectiva 2022. Quero agradecer neste momento aos nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores. No início do programa e no decorrer dos trechos das entrevistas que nós compartilhamos, eu falei um pouquinho de alguns patrocinadores que apoiam o nosso projeto, esse projeto que visa levar para você conteúdo sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, conteúdos acessíveis, seja sobre saúde física, emocional, espiritual, financeira, diversos conteúdos sobre saúde para que você que assiste a TV Galega ou você que está nos assistindo e nos ouvindo através das plataformas digitais fique informado. Então esse conteúdo é disseminado tanto aqui para Blumenau, região e por onde você estiver nos ouvindo. Por isso eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores deste projeto. Quero mandar um beijo e um abraço super especial para a Rose, que é quem sempre me veste. A Rose da loja Roselena Moda Mulher, não somente para a Rose, mas para todas as suas colaboradoras, todas as meninas que sempre me atendem toda semana, me auxiliam a escolher um look aqui para cada gravação. A Rose entrou também logo no início do programa Saúde e Movimento, que já está mais ou menos aí uns 2 anos e meio no ar. E a Rose entrou alguns meses depois e segue conosco durante todo esse tempo, no formato antigo, no formato novo. Inclusive, né, estou utilizando o look aqui da loja Roselena Moda Mulher. Vamos dar continuidade, então, às nossas entrevistas de retrospectiva. E agora a próxima participação é com a professora de dança, Luísa. Confira. Então, é bem engraçado porque no meu primeiro ano de dança mesmo, um dia eu fui pegar ônibus voltando para casa, assim, eu sempre ia e voltava para dança sozinha, já dava um jeito de ir. Sim. E aí eu tava no ponto de ônibus com a minha professora, né, da época. E aí eu perguntei para ela, assim, já naquela época, o que que eu faço para ser professora de dança? Assim, é uma coisa que já surgiu em mim desde o início, sabe? E ela falou, tem que estudar muito, assim, realmente tem que estudar, tem que continuar fazendo aula. E ela comentou até, né, de fazer futuramente uma graduação. E foi, assim, a resposta que ela me deu foi o que ficou na minha cabeça para sempre, assim, precisa estudar, sabe? E aí eu até comecei relativamente tarde, né? Muita gente acredita que, para ser um talento, para realmente poder ir além, tem que começar cedo, né? Tem alunos que começam com 5 anos, como a Mayara falou. E não, eu comecei com 13, comecei adolescente, mas dali eu nunca parei, sabe? Eu, daquele projeto, fui buscar mais aulas, continuei fazendo, né? Conheci vários outros professores e o meu primeiro... Ali não era hip hop ainda, né? O que eu danço hoje é principalmente ali nas vertentes de danças urbanas. E o meu primeiro professor de hip hop começou a trazer, assim, professores de fora, né? Fazer workshops e dali eu comecei a viajar para outras cidades e sempre fui buscando, assim. Então, eu sempre tive na minha cabeça de ser professora, era meu sonho. E foi assim, nessa pergunta, dessa conversa com a minha professora, que eu parti e não parei mais, sabe? Eu fui. Continua estudando, né? Continua dançando e estudando. O que é dança, Luísa? Você falou que você é professora hoje, né, de danças urbanas. Mas o que é a dança? Pra mim, o que é a dança? Gente, primeira coisa, assim, a dança, ela é de fato que nem vocês lançaram ali, vamos falar sobre o universo da dança, ela é um universo único. E eu acho que é isso que conquista tanto as pessoas que praticam, assim, porque é muito comum, que nem aconteceu comigo, comecei com 13 anos e eu não parei mais até hoje, né? Resolvi trabalhar com dança, então minha vida virou dança. É um universo único.
Então, você faz amizades, você conhece pessoas novas o tempo inteiro. Eu, nesse universo, sempre fui além, né? A gente viaja para festivais de dança, a gente tem grupos, a gente sempre vive, assim, realmente muitas pessoas. Eu acho que, além da dança, esse universo do social, do estar, é uma das principais coisas. E a dança é algo que mexe com a alma, sabe? O bailarino mais verdadeiro nem é aquele que vai ter a maior técnica, mas o que entrega realmente uma expressão, algo que vem de dentro, né? Então, para mim, a dança é a minha vida, basicamente, né? E é essa emoção, sabe? A emoção de estar em grupo, a emoção de dançar, a emoção de subir ao palco, aquele frio na barriga, aquele nervosismo. É uma grande paixão e não é difícil você agarrar essa paixão na primeira aula, sabe? Realmente é algo que conquista o coração e você vai ficando, independente se for profissional ou não, né? Se você se tornar um bailarino profissional, uma professora, empreender. Tem diversos amigos que trabalham, são médicos e começaram a dançar criança e dançam até hoje. Então, a gente vai realmente ficando, sabe? Dança é movimento, né, Luísa? E dançar, mexer o corpo, é dançar e mexer com a alma, né? Nós falamos sobre isso aqui na sua entrevista, falamos sobre isso também na entrevista com a Mayoi, também, né, professora de dança. Então, não tinha como nós falarmos sobre saúde e não falar sobre essa expressão do nosso corpo que traz inúmeros benefícios e, como eu disse, fala da nossa alma. Também tem um outro assunto que é muito importante a gente comentar, não poderia ficar de fora aqui da nossa retrospectiva, que é o sono. Então, para isso, nós separamos um trechinho da entrevista com o Load e com a Ana Carla. Confira. Sim, é que o sono, a alimentação, o exercício físico são tudo práticas que são básicas, né, para que o ser humano viva bem, com qualidade. Não é nada, assim, muito extraordinário. Só que às vezes a gente não faz o básico, né? Não toma água, não tem ali aquela quantidade de sono adequada. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas final de semana eu descanso. Né? Ou então, eu durmo tantas horas por dia, para um adulto tá ok. E não me, ou, por exemplo, não me afeta, eu consigo ter o rendimento. Mas às vezes não vai ser naquele momento. Às vezes vai ser uma repercussão a longo prazo. E às vezes vão ser nos pequenos detalhes que você não está se dando conta. No dia a dia, no trânsito, ou tá mais estressado. Né? Ou então, como você falou da questão, né, da obesidade, não faz... o corpo, quando ele não descansa, né? Ele não tem essa... como é que eu posso dizer? Ele não faz esse processo de restabelecer, digamos, né? A energia, ele, enfim, e ter essa pausa para recarregar. No outro dia, tudo que tu for absorver, seja de conhecimento, seja alimentação, qualquer coisa, não vai ser da mesma forma. Hoje, né? Se você não consegue chegar, por exemplo, no terceiro estágio do sono, que é o sono REM, você não consegue aumentar a tua imunidade, você vai demorar muito mais para se recuperar de um resfriado, você vai acordar no dia seguinte de mau humor. Sim. Então, o sono é fundamental para tudo. Hoje, vai no médico, a primeira orientação é repouso. Sim. Então, você precisa repousar. Então, o sono é fundamental. E o que é ideal para que a pessoa tenha, assim, um bom sono? O que é fundamental que vocês acreditam que seja, assim, para que a pessoa tenha um bom sono, isso aqui não pode faltar? Primeiro o colchão e travesseiro. Claro. Mas a gente colchão. Tá falando, mas é verdade, assim. Um colchão de... Primeiro ponto, né? Você estar dormindo numa posição confortável. Porque o que a gente tem percebido? Que chegam muitas pessoas com dor. E quando a gente vai analisar, fazer o atendimento com ela, entender como é que ela está dormindo, é a posição inadequada. Às vezes ela está com uma hérnia na cervical, uma hérnia na coluna. Mas eu durmo assim, né? Eles falam, né? Tá com a hérnia e continua dormindo de uma maneira que não é legal para ela. Sim. E aí eu sempre falo, começa pela posição. A posição de dormir é algo fundamental. Porque a gente só vai ter relaxamento se a gente tem conforto. E a gente só tem conforto se nós estamos alinhados. Sim. E a gente só chega no sono de qualidade com alinhamento.
Do contrário, a gente passa a noite toda se mexendo diversas vezes, inconsciente, porque tá dormindo, o corpo relaxado, você não consegue perceber. Você tá com Só dor. que quando você acorda, tá com aquela sensação de super cansado. Parece passar um caminhão. Exato. Exatamente. Então, a gente Quem nunca sempre- falou isso, né? Né? Essa noite passou um caminhão. Assim, não sei o que aconteceu, mas eu dormi e acordei super cansada. Mas aí não analisa o travesseiro que você dormiu, não analisa a posição que você dormiu. Ah, o colchão No já tá com uma colchão. canoa, aí você continua a noite toda tentando sair daquele buraco. Então, aí realmente não tem como, vai passar um caminhão mesmo por cima. Com certeza, Luad. Vocês conseguem perceber, gente, que a saúde ela está relacionada a diversos temas. Está relacionada ao sono, à dança, a hábitos que nós temos, a nossa rotina, a comportamentos que nós exercemos todos os dias, a curto, a longo prazo, e como é importante nós cuidarmos da nossa saúde. Recentemente tivemos aí essa exposição da saúde por conta da pandemia, os olhares acabaram se voltando mais para os profissionais da área da saúde, mas como eu disse, aqui nós separamos alguns trechos, então temos diversos conteúdos trazendo essa importância do cuidado com a saúde, seja, como eu disse aqui, né, para o sono, para hábitos que você tem. Então dá uma olhadinha nos nossos conteúdos, tanto no YouTube quanto no Spotify, para que você tenha acesso a todo esse conhecimento e possa colocar em prática ainda esse ano de 2022 ou no ano de 2023, para você olhar com mais carinho para a sua saúde. Dando continuidade nas nossas entrevistas, agora você vai conferir a entrevista com a Ana Paula, que é enfermeira obstétrica, e com a Stephanie, que é médica ginecologista e obstetra. E elas falaram sobre a importância e cuidado com o nascimento, estiveram presentes aqui no mês de novembro, onde nós falamos sobre a prematuridade, mas não tem como falar de saúde e não falar do início da vida, da onde nós iniciamos, da onde nós nascemos. E por isso nós trouxemos um pedacinho, um trechinho dessa entrevista para vocês. E qual que é a principal diferença, né, de um médico que é ginecologista, obstetra, para uma enfermeira, né, obstétrica? Qual que é a diferença? E por que existe essa especialidade dentro da enfermagem, se o enfermeiro já está ali, né, para dar esse suporte em diversas áreas da medicina? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ana. É a parte mais técnica, na verdade, né? Eu falo que os profissionais, eles se complementam, mas a gente tem, o enfermeiro, ele tem até onde ele pode ir ali, né? Então, a nossa atuação, ela vai desde o pré-natal, a assistência ao parto e também assistência ao puerpério e o cuidado com recém-nascido, né? Então, assim, um enfermeiro que ele é generalista, ele pode atuar na parte do pré-natal, mas ele não atua na assistência ao parto. Entendi. Então, essa é a diferença na especialização, né, de um enfermeiro que faz uma pós-graduação em obstetrícia. É a atuação mesmo no parto em si, no puerpério, no cuidado com esse recém-nascido, né? E algumas intercorrências que pode vir a acontecer, que a gente pode perceber, e aí já passa para já passa para o médico, né? Então, a gente tem um limite também da nossa assistência. Sim, é curioso porque, assim, cada profissional ele tem o seu lugar, né? Cada profissional tem um lugar, mesmo na mesma área de atuação, de limite. E cada profissional pode, sim, né, se complementar. Tem espaço para todo mundo, tem área para todo mundo atender. E aquela pessoa que está recebendo aquele cuidado, né? Aquela gestante, aquele bebê, ele também necessita, né, de todos esses profissionais. Então, uma pessoa, às vezes, demanda de vários profissionais para atender, né? Dependendo do caso. Isso é uma dúvida muito frequente, né? Quando as pacientes vêm nos procurar, assim, eu realmente... a enfermeira obstétrica não é uma doula que vai estar ali comigo, eu preciso das duas, né? Ou então a doula não vai tirar o papel do meu marido no trabalho de parto, ou do meu acompanhante, né? As pessoas confundem um pouco isso, né? Sim, e até mesmo na avaliação, né, que tem do médico, da enfermeira, quem que vai avaliar, quem que vai me recepcionar no hospital, quem que vai ficar ali comigo, né? Por isso que é importante aquilo que a gente sempre fala, que é a questão do conhecimento, né? Sim, exatamente. E aqui é uma forma que a gente tem, que a gente traz, né, o conhecimento para que as pessoas possam ter acesso
acesso a essas possibilidades, escolhas de nascimento e outras, né, outros conteúdos relacionados à área da saúde. Por isso que aqui, né, o podcast se chama, né, Saúde em Movimento, para que a gente entenda todos esses movimentos e quantos são esses movimentos, né, ao redor da área da saúde e do ser humano. O quanto é amplo, né? O quanto é amplo. E assim, quanto cada vez mais a gente vai se aprofundando, a gente vai descobrindo a importância disso que eu falei, né? De cada profissional, desse trabalho também interdisciplinar, multidisciplinar entre os profissionais para oferecer um melhor serviço, um melhor trabalho e uma melhor experiência para aquela pessoa que está recebendo aquele tipo de serviço de cuidado, né? Muito bacana, e por isso que nós também aqui decidimos trazer essas entrevistas para vocês, para que vocês pudessem recordar um pouco das experiências que nós tivemos com os profissionais que participaram das entrevistas ao longo de 2022 aqui no podcast Programa Saúde e Movimento. Para a nossa última entrevista, nós gostaríamos de compartilhar com você um assunto sobre nutrição inteligente, sobre emagrecimento saudável. Confira. Então, eu gostaria que vocês falassem agora um pouquinho dessa trajetória de vocês como profissionais. Vocês deram uma introdução aqui da história pessoal, mas é diferente quando você trabalha em você e é diferente quando você trabalha com o outro, porque, né, são outras características, outras demandas. Então, Ana, o teu trabalho, né, você comentou aqui que é direcionado para a nutrição funcional. Eu gostaria que você explicasse qual que é a diferença de uma nutricionista convencional, digamos assim, tradicional, que é essa parte na área da nutrição. Bom, a nutrição funcional, a grande diferença, né, entre a nutrição convencional, vamos dizer, e a nutrição funcional é que a nutrição funcional, ela trabalha com individualidade bioquímica. O que isso significa? Significa que eu não vou montar uma estratégia pensando só nas calorias e macronutrientes, que são proteína, carboidrato e gordura. A gente avalia toda a parte bioquímica desse paciente, então a gente avalia todos os sinais, sintomas, todas as queixas, faz realmente um rastreio metabólico para avaliar tanto os fatores ambientais, que são os fatores exógenos, que são aonde a gente vive, os agrotóxicos, a poluição, os medicamentos que a gente toma, enfim. A parte de história de vida, então a parte genética, qual é a herança genética desse paciente. Então a gente utiliza todas essas artimanhas para depois pensar nisso tudo para montar uma estratégia para aquele paciente. Então o nutricionista funcional, ele não vai pensar num alimento como alimento X é saudável, então ele é saudável para todo mundo, porque ele pode não ser. Ele pode não ser saudável para um indivíduo em específico. Sim. Então, o nutricionista funcional trabalha dessa forma, mais individualizado. Legal. E, Joana, você que é estrategista do emagrecimento, a Ana acabou de falar, né, que trabalha elaborando uma estratégia para cada paciente. Como que foi para ti, então, começar esse trabalho dentro da Centro Valora, sair desse olhar teu, individualizado, do teu processo de emagrecimento? Você comentou aqui que, né, tomou diversas decisões e atitudes e comportamentos que hoje busca, inclusive, levar isso para as pessoas para evitar, né, algumas dessas escolhas. Como que foi para ti elaborar e chegar nesse lugar, então, de estrategista do emagrecimento? Na verdade, Mayara, assim, eu percebo que as pessoas, a gente tem, você talvez no consultório também tenha isso, as pessoas têm dificuldade de seguir aquelas regras, não é muito o mundo dela, ela não vive daquele jeito, ela não foi criada daquela forma. Né? Às vezes, minha mãe é gordinha, meu pai é gordinho, então eu também sou porque é genética. Às vezes não, às vezes é porque você vive daquela forma, foi criada naquela alimentação, daquela forma, daquele jeito. Né? Tanto é que às vezes você casa e você pega os hábitos da família do marido e acontece isso também. Então é a forma que você vive que está muito relacionada, e não só a comida. Né? A gente está na comida, mas muitos fatores, até você comentou alguns, né? Fazem parte também dessa falta que a gente tem de saúde. Né? Então, o que eu posso dizer para as pessoas
Eu tenho hoje uma equipe onde eu tenho a nutricionista, o educador físico, o psicólogo, né? E a minha função é estrategista. O que que um estrategista faz? É um nome diferente, né? Então, tem o agilista, que agiliza a vida das pessoas. E o estrategista, ele cria estratégia para aquela pessoa não desistir. Ele trabalha aquela pessoa para ela estar motivada, instigada, ela entender o sentido das coisas, por que que ela está fazendo aquilo. O meu objetivo principal no tratamento, a Joana, como profissional, é fazer com que essa pessoa não volte a engordar. O meu trabalho é que ela continue, ela faça, não desista. E o segundo plano, que é o mais importante de todos, é que ela não volte a engordar. Porque eu nunca tive dificuldade em emagrecer. Eu sempre consegui, das formas loucas e das corretas. Porém, olha a bariátrica, então eu fiz uma cirurgia, resolvi do meu assunto. Não, eu voltei de novo a engordar. Não tudo, porque daí foi quando eu já estava indo para a área da saúde. Então, a minha função hoje é criar estratégias, a falta de tempo. Na vida louca, eu sou representante, Joana, como é que eu vou fazer? Eu sou professora, eu tenho filhos pequenos, gêmeos. Eu só viajo, eu só como em hotel, eu só como fora. Então eu preciso ensinar a pessoa com prazer a viver a vida dela e encaixar isso para que ela não volte a ser quem ela era lá atrás, do jeito que ela foi educada. Então o estrategista é criar a estratégia para chegar lá e o tempo suficiente de repetição para ela não voltar ao peso dela. Então essa é a minha função principal em toda essa equipe, em todas essas estratégias, né? Também analisando a individualidade, não só alimentar, mas também de comportamento e o meio que ela está inserida. Que hoje eu acho que é uma das fases mais importantes, né? Onde você vive e de que jeito que você vive, né? Não poderia ser diferente nós finalizarmos a nossa última entrevista falando sobre nutrição e nutrição de forma consciente. A nutrição que pode ser tanto essa nutrição física quanto também uma nutrição emocional. E é sobre isso que eu quero agora falar um pouquinho com você para a gente finalizar esse programa de retrospectiva, último programa de 2022. O que você tem se alimentado, com o que você tem, né, se alimentado, o que você tem ingerido, o que você tem visto, ouvido, engolido, sentido. Aqui no programa nós procuramos trazer diversos conteúdos sobre saúde, mas se você não estiver aberto, você não tem como receber. Então eu gostaria de finalizar o programa de hoje e esse programa de 2022 trazendo essa consciência para você, para que você esteja aberto para viver, para sentir e para cuidar de si mesmo. E além disso, para cuidar do outro, para promover saúde. De que forma você tem contribuído para a nossa sociedade, para a sua família, para os seus amigos, no seu ambiente de trabalho, no dia a dia, para a saúde das pessoas. O que você tem feito, né, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, convivendo no convívio com as pessoas, né, como eu disse, na nossa sociedade, convivendo com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama e às vezes com as pessoas que a gente nem conhece, mas que com certeza, se cada um fizer um pouquinho, a gente faz a diferença. Por isso, eu quero finalizar, então, esse programa que fala sobre saúde e que você pode assistir, que você pode ouvir, que traz sempre conteúdos acessíveis, traz muito foco para que cada um cuide da sua saúde, mas como eu disse, para que a gente cuide da saúde como um todo. Agradecendo também todas as pessoas que fazem parte desse projeto, como eu já mencionei, todos os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Quero agradecer à TV Galega em especial, toda a nossa equipe de produção, o Márcio, o Gustavo, o Thiago, o nosso gerente comercial, o Nico, que é também o meu pai, o Mano, né, diretor-geral. Então, eu quero agradecer todo mundo que faz parte, direta e indiretamente, tanto aqui da parte de produção da TV, quanto as pessoas que participaram aqui como profissionais, clínicas, empresas, como eu mencionei, né, patrocinadores e apoiadores. E não posso deixar de agradecer a você, público assíduo, que assiste ao nosso programa, que divulga o nosso programa, que está sempre ligadinho nas entrevistas e nos conteúdos que nós trouxemos para você. Como profissional, né, da área da saúde, como apresentadora e coordenadora deste programa, eu quero muito agradecer, como sempre, o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Meu coração está quentinho de finalizar esse ano, essa retrospectiva e esse programa com tantas notícias boas, principalmente relacionadas à saúde. E eu quero finalizar com uma frase de Galileu Galilei que fala que, assim, a condição natural dos corpos não é o repouso. Então, se você, nesse final de ano agora, quer descansar, quer repousar, isso faz muito bem para a nossa saúde, com certeza, faça isso.
repouse, descanse, cuide de você. Mas a condição natural dos corpos não é essa. Sabe qual é a condição natural dos nossos corpos? É o movimento. Por isso, movimente-se. Ano que vem, 2023, eu aguardo você, como sempre, com a sua audiência, com o seu carinho, como eu disse, e para que você aprenda mais sobre conteúdos de saúde, de bem-estar e de qualidade de vida. Muito obrigada e até 2023.